Esse local de apresentação, então, para quem não me conhece, sou Priscila Gadelha. Vou estar aqui hoje convidando a mesa para que a gente possa conversar sobre Marcos Vinícius, sobre o lançamento do nosso auditório, que já está trabalhando, já está vivendo. E aí a gente poder escutar cada um de vocês aqui, poder conversar, tirar dúvidas, e poder pensar junto. Mas antes da gente começar, eu acho que seria importante que a gente se reconhecesse. Então, eu ia pedir para que vocês olhassem e conhecessem alguém que vocês não conheceram ainda se apresentando. De repente, podem se levantar e usar seus corpos para isso. Não, escolher uma pessoa. Será que você conhece todo mundo que está aqui nessa sala? Será que você poderia conhecer alguém diferente? Ou você vai ficar no local da onipotência do presidente, que conhece todo mundo, nem se mexe? Ou dos conselheiros que estão lá atrás também, que nem se mexe? Eu chamo logo na chincha. Isso, prazer, boa noite, olá. Pronto. A senhora é diva da nação. Olha aí, que luxo. Falaram com Thaís, com Silvani? Viu? Elas estão aqui, ó. Viva o corpo. Então, vou convidar as pessoas aqui à mesa, porque as estrelas são elas que estão aqui. Então, eu quero convidar o nosso presidente, Hermes Azevedo, para compor aqui. Vou convidar Jade Panerai, de Berta, Marcos Ferreira, que está aqui também. Esse é um luxo, né? Ana Bock. Olha aí, Cristina Vera, Moçadinha. Graça Serrano, por favor, também. Graça Vitor. Desculpe. Graça Vitor. A Fernanda do Então, eu quero saudar a presidente do Conselho da Paraíba, que está aqui. Olha aí. E todas as comissões, os conselheiros que estão aqui, a galera do Libertando Subjetividades, que lá no Bauru. E aí eu vou passar a palavra para Hermes, que vai abrir. Vocês podem se acomodar aqui à mesa, fica à vontade. Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com esses convidados e essas convidadas, para falar de um ícone da psicologia brasileira, que é Marcos Vinícius, que junto com Marcos Ferreira e Ana Bock, praticamente construíram a psicologia no Brasil, uma psicologia diferente, não elitista, uma psicologia comprometida com a dignidade do ser humano, uma psicologia que permite que as pessoas sejam elas na sua singularidade, na sua individualidade, uma psicologia que permite que as pessoas sejam felizes e não enquadradas, uma psicologia que constrói e não uma psicologia que aponta caminhos para o outro seguir, mas que constrói com o outro esse caminho. A minha história com Marcos Vinícius aqui começou em 2013, e ele veio a Pernambuco e se encontrou comigo no consultório. Ele queria saber quem era esse cara que estava se elegendo a presidente, não é? E ele queria entender como era, né? Marcos era uma figura muito preocupada com a psicologia brasileira, e ele queria entender quem era essa chapa que estava se formando lá em 2013, na minha primeira gestão.
Eu estava entrando nessa coisa da política, eu não entendia muito nada disso. E ele, no final da nossa conversa, ele disse: rapaz, eu gostei de você, eu acho que o bichinho lhe pegou, né? Eu quero ver você daqui a algum tempo. E, de fato, né, quando a gente assume, a gente sai de uma prática de consultório e uma prática acadêmica, e a gente começa a entrar no conselho, a gente vê como a psicologia ela pode contribuir com os rumos de um país, né? O quanto essa instituição ela é convidada para opinar sobre questões de extrema relevância na forma como a gente constrói esse país, né? Então, eu estou na minha segunda gestão e estou tendo cada dia mais o prazer de conhecer pessoas comprometidas. Depois eu conheci quem já estava nesse caminho há um tempo, que aqui, graças a Vitor e Cris Veras, que vão falar de Marcos aqui em Pernambuco e da influência dele aqui em Pernambuco e no Nordeste. Depois eu conheci Jaime e o Libertas, que muito antes de 2013, quando eu assumi, já lutavam, né, pela psicologia crítica, pela psicologia social, pela psicologia que insere o sujeito e a realidade social dentro dessa da existência humana, que corresponsabiliza a organização da sociedade como produtora de sintomas também, como produtora de conflitos e de sofrimento humano. E só quero dizer que é um prazer, né, ocupar esse lugar hoje. É desafiador para mim, porque eu represento uma categoria e represento uma plenária. Não é fácil a gente representar pessoas que a gente admira tanto, mas enfim, a gente está aqui. E finalmente, né, aí eu encontro com Ana Bock e com o Marcos Ferreira, que são pessoas que a gente estuda, que a gente ouve, que são pessoas que a gente admira muito, né? E no convívio a gente vai vendo que são pessoas como a gente também, que são pessoas muito preocupadas com a existência humana, com esse país, né, com a psicologia que a gente está construindo, né, e com a psicologia que realmente se preocupa e valoriza o sujeito, a pessoa humana, na sua singularidade e na sua diferença, né? Somos diferentes e temos o direito de ser diferentes. Somos diferentes e temos que lutar por essa diferença, porque a nossa diferença ela dá um sentido à diferença do outro, né? E é por causa dessas diferenças que a gente pode se experimentar sendo o outro. Essa é a minha fala para vocês por enquanto. Eu vou passar agora a palavra para Cris Veras, para ela falar um pouco de Marcos Vinícius aqui em Pernambuco e de como ele influenciou a psicologia nesse estado. Eu, de fato, assim, não sabia exatamente que vinha. Eu vim prestigiar, homenagear, mas que teria muitas coisas, muitos relatos para colocar sobre Marcos Vinícius, principalmente sobre as ações dele aqui em Pernambuco e no país inteiro. Mas eu acredito que Ana Bock e Marcos Ferreira terão, porque se prepararam para vir falar aqui hoje, falar dessa trajetória, né, a trajetória de cuidar. E o que eu tenho a dizer assim, é que Marcos Vinícius e a construção do cuidar da profissão no país inteiro, e eu peguei ainda em 98, foi quando eu conheci Ana Bock, Marcos Ferreira, Marcos Vinícius, e estive numa gestão do Conselho Federal junto com eles, e na trajetória do cuidar até hoje. A preocupação de Marcos Vinícius sempre com a questão da formação profissional,
e da qualificação, da gente não cair no espontaneísmo, de saber o que é que está fazendo, de não ser um profissional que apenas faz movimentos e que se coloca em altos elogios, dizendo que da sua própria importância, e da gente poder mostrar efetivamente no campo do trabalho o nosso fazer, a diferença que fazemos na vida das pessoas. Há pouco tempo, poucos dias, há uns 2 dias, eu falei da inauguração daqui dessa sala, em que teria o nome de Marcos Vinícius, e uma pessoa, falei com bastante entusiasmo, e uma pessoa falou que vocês ainda não enterraram ele. Eu já havia até esquecido. E uma coisa, eu acho que a coisa mais importante, talvez, que eu quero dizer aqui agora, é que já enterramos, sim. Agora, esquecer dessa morte é fazer história. Não esquecer dessa morte é fazer história. E, assim, acho que a gente ficar preso em mortes de uma forma patológica é uma coisa. Agora, não esquecer dos acontecimentos e poder estar falando dele sempre e como as coisas aconteceram, Marcos Vinícius, embora não estivesse no exercício da psicologia, mas era aquela mesma pessoa que lutava pelos direitos, que lutava pelas injustiças, contra as injustiças, e foi essa a causa da morte, e por isso nós não devemos esquecer nunca essa morte, porque ela vai fazer parte da história da psicologia aqui no Brasil. Então, eu vou passar a palavra para Ana e Marcos. Obrigada. Bom, sempre difícil. Sempre difícil. A gente se faz um esforço, de conviver cotidianamente sem o Marcos. Nesses momentos, é sempre uma hora que a gente se pega sentindo a enorme falta que o Marcos nos faz. Nós planejamos juntos muita coisa, e uma das coisas que planejamos juntos... Bom, primeiro, sempre difícil falar de um Marcos que morreu sem falar do Marcos que está vivo. Nós éramos realmente um grupo, trabalhamos juntos, e quando a gente brinca entre nós dois que sobramos, a gente brinca assim, quem será que vai morrer primeiro? Porque o terceiro que morrer vai ficar sem fama nenhuma, porque tudo vai ficar para o Marcos Vinícius, porque a gente nunca fez questão de dizer quem pensou isso, quem pensou aquilo, quem deu a ideia. Era uma coisa, Marcos fazia muita questão, assim, ele dizia, quando a gente falava, genial a sua ideia, ele falava assim, gente, eu não teria essa ideia genial, não fosse estar conversando com vocês. Então, ele nunca fez questão, a gente também nunca fez questão, e não sabemos, nos misturamos, não sabemos o que um disse, o que o outro disse, e sempre reconhecemos no projeto, nós três, e outros que conosco vieram, no Conselho, muitas outras pessoas, no Instituto Silvia Lene, outros companheirinhos, que se misturam conosco, e com o Marcos, também, todos conheceram o Marcos, todos trabalharam com o Marcos, todos nós sentimos falta. A Tina está aqui, e eu acho que, assim, o Instituto Silvia Lene foi nosso último sonho juntos. Nós tínhamos lá atrás, a Silvia estava até viva ainda quando nós idealizamos o Instituto Silvia Lene, mas dizíamos sempre assim, só pode começar a funcionar depois que a gente sair dos conselhos, senão as coisas se misturam, e por isso ele demorou de ser ativado. Mas a própria Silvia
sabia do Instituto, com o nome dela, ficou muito satisfeita, queria nos convencer de que a gente não devia pôr o nome dela, então ela participou também de tudo isso, mas era o nosso último sonho quando saísse, nós não sabíamos que era o último, né? Quando a gente saísse do conselho, que a gente construiria esse espaço para dar continuidade ao trabalho que a gente reconhecia como um trabalho forte, um trabalho importante, que ficava muito com a nossa marca e que precisava ter continuidade, a ideia do compromisso social, né? A ideia que nos alimentava. Nós nos conhecemos em 89, em uma reunião para organizar o Congresso Unificado. Nós éramos a ala sindical, eu, Marcos Ferreira, Lumena, Odair, Ria, Chico, nós éramos a ala sindical convidada pelo Conselho Federal de Psicologia, na qual estavam Marcos Vinícius, Ricardo Morenson, Sérgio Leite, Ivone Cury, para realizar um evento juntos, né? E uma reunião muito memorável. Marcos tinha a versão dele, né? Porque ele dizia que quando nós chegamos foi distribuído um jornal, logo começou a reunião para fazer um congresso, talvez um congresso, algo junto, unificado, quem sabe, né? E aí apareceu um jornal distribuído, onde a capa do jornal do Conselho Federal era Sindicato FENAPSE e Conselho Federal realizam um congresso unificado. Aí nós paramos de discutir e dissemos, nós vamos nos retirar. Isso aqui é um golpe, vocês já resolveram tudo, já está até na capa do jornal, e nós vamos embora. Marco, com certeza, tem mais memória que eu, mas nós dissemos que nós íamos embora. E ele contava que a gente ficou fazendo assim de difícil, de menina difícil, até que ele disse, tá bom, então vamos encerrar, vamos retirar o jornal, tem que mudar a capa do jornal, vocês podem ir embora, e que aí nós voltamos, não, mas espera aí, vamos conversar direito. Isso contava ele, né? E foi ali que nós nos conhecemos, com um atrito forte, um atrito, mas a verdade é que nós estávamos ali realmente como as meninas pagas para estarem ali, porque eles tinham mandado a passagem para todo mundo, né? Aquela coisa de Conselho Federal autoritário que nós queixamos, né? Bom, realizamos o Congresso Unificado, um congresso que tinha uma multidão de gente, que tinha todos os sindicatos e a FENAPSE, todos os conselhos regionais, representantes, num auditório grande em Brasília, e um congresso que tomou uma única decisão, não conseguiu tomar nenhuma decisão. E nós nos surpreendemos, porque no tempo entre a preparação e a realização, nós tínhamos desenvolvido uma confiança entre nós, uma amizade forte entre nós, uma credibilidade naquilo que estávamos fazendo, e quando nós nos preparamos com aquele mundo, tivemos que separar, pedir que as pessoas do sindicato ficassem do lado esquerdo, as pessoas dos conselhos do lado direito, para que eles não se batessem, não se xingassem, pedindo por favor, pelo decoro. E nós, assim, muito frustrados, porque aquelas alturas nós já estávamos unidíssimos. Era o congresso da união de nós, e não do unificado, né? Mas ficamos ali, tomamos a decisão, única decisão. Os conselhos e os sindicatos farão um esforço para superar as visões corporativistas que caracterizam essas entidades, né? Era a única decisão do Congresso. E depois disso o Conselho levou muito a sério isso, né? E abriu o espaço constituinte, abriu o espaço do Congresso, que depois virou o primeiro Congresso, o Congresso Constituinte, que virou o primeiro Congresso Nacional da Psicologia, né? E isso já em 94, nós somos de 89 a 94. Então, quando foi em 96, o Marcos me convida para montar um grupo, um movimento, uma coisa qualquer que se chamar, para poder organizar uma chapa para o Conselho Federal de Psicologia, né? E nós, então, criamos uma sala na PUC de São Paulo, o Movimento Cuidar da Profissão.
E com isso começamos a trabalhar para montar a chapa. Sempre o Marcos tinha muita clareza das estratégias, das coisas, né? E apesar de que o Marcos Ferreira vai discordar da minha versão, ele me pede, Marcos Vinícius me telefona e diz assim: você acha que você consegue convencer aquele seu amigo lá de Santa Catarina a participar conosco? Acho que ele era importante na nossa chapa. Falei, eu acho que não, mas eu vou tentar. Né? Ele tem outra versão, tá, gente? Aí, mas eu tenho certeza que a história é essa. Aí ele falou, aí eu liguei para ele, ele resistiu um pouco difícil, assim, não sei, preocupado, etc. Mas ele topou. E aí nós fomos para o Conselho Federal de Psicologia. Né? E acho que eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que fizemos algo muito importante, né? Porque reconheço a importância de nós três, da união do nosso trabalho, da qualidade de estrategista do Marcos, de análise. Acho que ele era um analista com muita competência, né, da situação, para poder extrair dali, as pessoas extraírem, todos extraírem, e ele também extrair propostas, né? Mas sei que fizemos uma coisa importante, porque passamos a envolver. Nós entramos no Conselho Federal, nós tínhamos 2 conselhos regionais a nosso favor. Goiás, né, com a Carmen Paulino, que era presidente, tinha um representante na PAF, e a Bahia com um representante na PAF, que era Miguel Cal. O resto do Brasil era contra nós. Né? O resto do Brasil era contra nós. Nós enfrentamos uma dificuldade, nós tivemos uma gestão de 1 ano, que era um mandato tampão. Sofremos demais na mão daquela gente, que não tinha dó nem piedade, mas nós nos reconhecemos naquele momento com uma potência inacreditável. Né? Eu dirigia a PAF com uma simpatia que o Marcos Ferreira dizia insuportável. Na boa, sua simpatia é insuportável. E eles dois ficavam um do lado, outro do outro. Na hora que a coisa esquentava, eles ficavam de pé. Eles eram grandes, os dois, né? E eu dizia, manda ver, né? Botava minha tropa de choque para enfrentar, porque eram 30 pessoas contra nós, né? E acho que, assim, eu tive a oportunidade de assistir naquele momento a competência daqueles 2 companheirinhos, né? E que não era uma competência feita pela ameaça, não era uma competência feita... A gente diz quando ameaçava, mas, assim, não era uma competência feita, né, de uma forma grosseira, era uma competência feita em cima da política, né, da discussão do projeto, da discussão das possibilidades, e com isso, nós, quando começamos a segunda gestão, em 1998, nós tínhamos quase toda a PAF a nosso favor. Eram as mesmas pessoas, né, menos Pernambuco, isso, é verdade. Menos Pernambuco, menos Paraná, e talvez o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é meio esquisito, viu, Jaime? Ainda bem que você ficou pernambucano. Isso. Então eram poucos contra nós tínhamos aquele conjunto, né? E Cristina está lembrando aqui que depois de algum tempo ela me procura, né? No Túcano, numa reunião, nem sei o que nós estamos fazendo lá. Era um auditório, acho que não era no Túcano, acho que era na... ela gostava muito das nossas posições, era contrária ao fato, era da diretoria, era contrária à posição da diretoria de ser oposição a nós. Aí ela me procura, me dá um lenço que eu tenho até hoje, ela me dá de presente e diz, eu gostaria muito de trabalhar com você. Né? Isso nos aproximou de Pernambuco, isso arrasou Pernambuco, né? Porque aí nós ficamos amiguinhas, né? Com uma enorme confiança entre nós. Ela depois assume uma diretoria junto comigo, trabalhamos juntos, eu, ela e Marcos,
e André Leonardi, né? Mas, enfim, eu aprendi, assim, a respeitar esses companheirinhos. E eu conto aqui um segredo que nunca contei para ninguém, né? Acho que nem na minha casa eu já falei isso. Estou contando aqui em primeira mão para vocês esse segredo, que é... Está nas redes sociais. Melhor não contar, então. Que é essa Ana Bock, que vocês conhecem, sem modéstia. Eu acho que eu sou bacaninha, eu acho que eu tenho uma qualidade nas reflexões, eu faço esforço na minha universidade, eu trabalho, eu estudo, né? Mas essa Ana Bock que o Brasil conhece é efetivamente uma estratégia de Marcos Vinícius e Marcos Ferreira, né? Eles decidiram um dia que eles iam criar uma Ana Bock. Então, por isso talvez eu tenha facilidade de lidar com ela, né? Eu convivo bem com essa Ana Bock, porque eu sei das limitações dela, eu sei quanto ela é importante no projeto, e assim, talvez eu nunca tivesse contado isso se Marcos não tivesse morrido, né? Mas eu precisei contar, porque ela ficou efetivamente órfã, numa parte órfã, né? Era um companheiro sempre muito disposto não sempre presente, mas sempre disposto a me ajudar, a me apoiar. Quando eu tinha que dar uma entrevista, quando eu tinha que fazer uma fala, eu dizia para ele assim, por favor, mande para mim 3 frases inteligentes. Aí ele dizia, mas você vai saber desenvolver? Eu falei, claro, eu sou inteligente, eu só não tenho as 3 frases. Mas, então agora eu brinco com o Marcos Ferreira, eu disse, lembra das 3 frases? Você precisa me mandar. Porque era desse jeito que a gente produzia. Tinha, sei lá, uma ideia, eu acho que eu tinha uma capacidade, sempre tive uma capacidade muito grande de agregar, o Marcos Vinícius dizia, Ana Bock, você é a melhor expressão da minha política, porque ele era truculentão, sim, talvez os pernambucanos não tenham conhecido esse Marcos truculento, não sei, mas ele era forte, bravo, né? E não poupava, assim, mas era ao mesmo tempo muito doce. Mas acho que as pessoas, no geral, conheciam um pouco a doçura do Marcos Vinícius. Ele escondia muito a doçura dele. E eu acho que nós fomos capazes de fazer esse outro Marcos, né, mais afetivo, mais doce, com parecer na política. Porque pessoalmente ele era, mas assim, na política era difícil. E eu acho que ele aprendeu também conosco, né, e aprendeu bastante, acho que comigo, a ser mais terno no fazer da política. Eu estou contando tudo isso porque vocês puseram ali a cara do Marcos, né, porque vocês deram nome ao auditório, né, porque vocês me puseram aqui para falar. E eu sempre gosto de partilhar um pouco, né, abandonar um pouco a fala mais formal e fazer assim uma fala mais afetiva, dizendo da importância que o Marcos teve para mim. E daí dizer que assim, a importância que ele tem para a psicologia, não sei se nós somos capazes, nem sei se nós 2 aqui, né, nós 3, somos capazes, nós 4, somos capazes de reconhecer, nós 5, somos capazes de reconhecer, sabe? Não sei se a gente é capaz, porque ele tinha uma capacidade analítica muito grande. Ele até o último, em dezembro, antes de morrer, dezembro de 15, né, de 2015, nós ainda fizemos uma reunião em São Paulo, fizemos para discutir a linha do tempo, e ele apareceu com uma análise completamente nova, né? Uma análise nova da psicologia. Eu falei, gente, eu andei pensando, meu Deus, não estou pensando, o negócio vai ficar grave. E aí ele fez, eu anotava tudo, calma, Marcos, anotava tudo, mandei para Marcos Ferreira redigiu, voltamos para ele disse, ficou bom. Eu disse isso, você disse isso. Ele disse, ficou muito bom esse texto. E esse foi o último texto produzido assim, onde ele pensava a
a entrada da psicologia no Brasil, né? Nós estamos trabalhando na linha do tempo, a entrada da psicologia no Brasil, com que finalidade, com que expectativa, com que tarefa a psicologia se impôs na sociedade brasileira, trazendo novidades na análise que não estavam nem na tese dele, nem na minha tese, nem na tese dele, nem na história da psicologia. A Mitsuko Antunes, que é uma historiadora, trabalhava conosco naquele momento, e ela mesma se surpreendeu com a análise que ele trazia, né? Então ele era assim, pensava um pouco e produzia muita análises muito boas. Era bastante rigoroso, ele tinha um apelido que era xerife do sistema, né? Dado pelos inimigos, mas a gente até gostava, né? Xerife do sistema, porque ele colocou as auditorias em todos os conselhos regionais, porque estava no Conselho Federal ainda sem a gente. Ele trouxe a ideia das auditorias e nós demos continuidade, fizemos isso ter continuidade, porque ele entendia que o respeito à categoria, o respeito ao que vem, né, ao pagamento, as mensalidades, a anuidade que os psicólogos fazem como uma taxa, como um imposto, né, para poder realizar seu trabalho, tinha que ter da nossa parte como gestores o maior respeito. Isso ele trouxe para dentro do cuidado da profissão, isso é princípio do cuidado da profissão, né? Então nós fomos produzindo algo que hoje eu penso, Marcos se espalhou. A única coisa é que ele concentrado, ele tinha uma capacidade muito grande de ajudar, mas ele está em pedaços dentro de muita gente, e todos nós aqui, se eu passar o microfone, todo mundo terá algo a dizer sobre o Marcos, né? Até aqueles que não o conheceram, e porque ele, a presença forte e a competência dele para pensar a psicologia, para pensar um projeto para a psicologia, era alguma coisa bastante significativa, importante, e que nós temos orgulho de termos vivido este tempo, né, de 89 até 2016, de termos vivido assim como parceiros de confiança grande uns nos outros, de um trabalho juntos, de uma parceria que era carregada de afeto, de irmandade, de carinho, né? Era muito bom. Eu lembrei agora, falando de carinho, que a gente, nos primeiros anos do Conselho Federal, a gente saía depois para dançar num lugar que tinha perto do hotel, para desanuviar, né, o trabalho pesado, a gente saía para dançar. Era um lugar que o Ricardo Moretti chamava de culto familiar, porque era uma casa de prostituição, acho, né? A gente aqui não prestava muita atenção. Quase, porque não tinha, era só assim... não tinha luz vermelha, mas as moças estavam lá, tudo. E a gente foi ficando amigo delas, porque a gente ia todo mês, dançava lá, ia 2 vezes, às vezes quando íamos, né? E fomos ficando assim conhecidos na casa. O garçom, eu me lembro que já guardava nosso lugar. É um lugar que depois o grupo, uma igreja evangélica, uma igreja dessas, construiu e derrubou. Até hoje está lá o espaço em Brasília sem nada. Mas eu lembro que tinha uma moça que ela me olhava assim, ela gostava, eu dançava com o Marcos, assim, ela olhava, ela dançava, a gente dançando. Um dia ela me puxou e falou assim: eu adoro ver você dançando com seu irmão, né? Aquilo nunca mais saiu do meu ouvido, né? Porque era desse jeito que eu me relacionava com o Marcos, uma pessoa muito querida, que faz muita falta na minha vida. Mas que bom que ele está em todo mundo, que ele está aqui quando eu falo, vendo as pessoas balançarem a cabeça, as pessoas dizerem, assim, como se estivesse me dizendo: eu também tenho uma história para contar, eu também tenho algo, né? E eu tenho, acho que é desse jeito que a gente imortaliza aqueles que merecem ser imortalizados. Marcos, presente, César.
então, Suzane está dizendo aqui que tem mais de 500 pessoas assistindo aqui a fala da gente, o lançamento do auditório. E aí eu quero passar para a Marcos Ferreira falar. Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse momento. Queria dizer para vocês que esse sistema da autoria é um problema. O sistema da autoria é um problema. Outro dia nós encontramos um debate acontecendo. Eu me lembro completamente do dia que nós forjamos a expressão compromisso social. E tínhamos um receio grande de que a psicologia não aceitasse. Essa era a discussão. O que é que nós vamos propor como rumo? E chegamos a forjar a expressão compromisso social. E aí, agora, 15 anos depois, alguém estava sentado numa mesa discutindo, mas quem foi que inventou essa expressão? Então, tinha gente que jurava de pé junto que tinha sido ela. Tinha gente que jurava de pé junto que tinha sido ele. Tinha gente que jurava de pé junto que tinha sido o outro ele. Aí, a coisa legal que eu acho que é importante nessa anedota é que nós combinamos entre nós que a pergunta era o fracasso. Tentar saber quem é que tinha forjado é que era o nosso problema. Porque para nós não tinha problema nenhum. Não fomos nem nós que forjamos, foi esse coletivo que foi se organizando, que foi tomando conta, que foi se propondo fazer essa pequena torção, viu, Hermes? Pequena torção que nós conseguimos fazer na psicologia brasileira. E que não fomos nós que conseguimos fazer. Nós só tivemos a sorte de estar naquele lugar em que era possível orientar esforços, convocar, conclamar e poder produzir um movimento na psicologia que ainda é muito pequeno. Eu quero ressaltar o pequeno pensando que o Marcos poderia dizer isso também. Ele poderia começar uma fala aqui hoje dizendo assim: gente, o que nós fizemos ainda foi pouco. Porque a psicologia continua elitista, ela continua com dificuldades graves de olhar o mundo. Pessoas hoje atacam o projeto do compromisso social na psicologia e atacam sem a falar que não gostam da psicologia, do compromisso social. Atacam Ana Bock, atacam o Instituto Silvia Lane, numa estratégia de atacar o projeto do compromisso social sem a coragem de colocar uma alternativa. Vejam, quase todo mundo que ataca, não ataca dizendo tal rumo é melhor. Não tem projeto de rumo para a psicologia. Não tem projeto de futuro. Tem uma vontade de destruir alguma coisa que nós, cuidadosamente, estamos fazendo com que cresça na psicologia. E aí, nós, somos todos nós. Nós, os 500 que estão nos assistindo, nós, todos os conselhos regionais, muitos deles até de oposição ao movimento que nós criamos, mas que têm a vontade do compromisso social. Então, é muita gente envolvida nisso. E aí, queria agradecer ao Conselho Regional do Pernambuco pela criação deste lugar de memória. Nós, do Instituto Silvia Lane, gastamos o último ano, eu posso dizer, gastamos todo o nosso dinheiro fazendo um outro lugar de memória. Nós somos pobres, queria contar para vocês. O nosso orçamento anual é de R$15 mil por ano, que nós tiramos dos nossos bolsos e colocamos na tesouraria do Instituto. E nós nunca recebemos um centavo de nenhuma entidade. E quando tivermos alguma proposta de projeto coletivo, de parceria, nunca passa por nós nenhum tipo de recurso. Nós não temos nenhuma renda de nenhum lado, a não ser nós mesmos. Então, nós criamos aquele lugar de memória que é o Memorial Matraga. Memorial que tem a reunião dos textos do Marcos Vinícius, dos vídeos, das poesias, de biografias. E aí nós fizemos aquele lugar de memória que agora, com este outro lugar de memória que vocês estão construindo, vai ganhando uma força importante. Mas por que a gente cria lugar de memória do Marcos? Essa pergunta a gente tem que responder para a psicologia. Por que a gente vai lá e dá o nome de um auditório, o nome do Marcos? Por que a gente cria um memorial? Eu vou pedir licença aos lacanianos, para usar uma expressão
que pode ser importante nesse momento, vou adaptar uma expressão do Lacan, que é o sentido do retorno ao Marcos, é o retorno ao sentido do Marcos. Não estou querendo comparar o Marcos com Freud, apesar de eu achá-lo genial, Freud é muito mais genial, mas o sentido, a gente retomar o Marcos é pensar o que a gente pode aproveitar do Marcos nas suas inquietações, nos seus problemas, nas suas propostas. E eu acho que isso é o que tinha que estar nos movendo sempre. A gente sempre aproveitar a memória do Marcos, a risada do Marcos, as broncas, as brigas, a capacidade de fazer propostas, a amorosidade do Marcos, mas no sentido sempre de dizer assim, como que a gente vai continuar fazendo com que essa profissão ande em direção à realidade brasileira, ande em direção à ralé brasileira, como diz o Gessé, ande em direção às necessidades do povo brasileiro. Acho que isso era o que eu queria trazer como o principal do nosso movimento, de criar espaços com o nome do Marcos, criar um memorial. Acho que a Tina... Você tem alguma coisa para acrescentar, Tina? Não? A Tina conviveu com o Marcos, também tem feito esse debate comigo, da importância da gente sempre alertar. Foram feitas coisas importantes. O projeto Ana Bock, a Ana fala da grife Ana Bock, ele ganhou um espaço importante na psicologia, mas é insuficiente. As tarefas que nós temos de trabalhar para que a psicologia ande em direção àquilo que a Ana ontem no debate promovido pelo Libertas fez, onde a Ana falava assim, nós temos que resgatar esses corpos das pessoas que são tratadas só como corpos e resgatar esses corpos no sentido de resgatar a sua subjetividade, as suas vivências, os seus afetos e permitir que todos os seres humanos nesse país tenham um tratamento digno por parte da psicologia. Muito obrigado. Então, fala emocionado, né? Então, como a gente está tendo um evento online, ao vivo, aí temos que agradecer a participação de Adjane Agostinho, de Deire Cavalcante e de Angelita Gouveia. E passando o endereço do Memorial Matraga, para que todos possam acessar, www.memorialmatraga.com.br. E aí agora eu vou passar a palavra para a Graça Vitor, por favor. Querem falar alguma coisa antes? Depois da Graça, Cristina quer voltar a falar. Cristina quer voltar a falar. Já gente, é difícil para mim estar nesse lugar. Eu falo um pouquinho antes. Estar nesse lugar para falar de Marcos, uma pessoa que eu conheci desde a década de 70, e eu vou dizer em que circunstâncias, mas, sobretudo, depois da fala das duas pessoas que conviveram juntas e que, da primeira vez que eu fui falar de Marcos, eu contava para o pessoal que estava me ouvindo exatamente essa dificuldade de falar de Marcos morto, sabendo que Marcos estava vivo de alguma forma por tudo que ele fez, mas, sobretudo, porque duas pessoas continuavam na luta dele, e que eu, sempre na minha sala de aula, meus alunos iam, porque eu dizia, não é só a Rússia que tem a Troika, Lula, Vygotsky, a gente tem a nossa Troika, a psicologia, e é muito difícil, exatamente por tudo que a Ana disse. E eu não vou falar de uma forma formal, não vou falar tão informalmente, até porque Marcos, para mim, era assim, fica difícil eu dizer. Às vezes eu dizia, Marcos é um irmão, Marcos é meu professor, Marcos é meu ídolo, Marcos é como se fosse um filho para mim. Então, eu tinha uma relação, além de luta, né, no que nós desenvolvemos juntos, quase nessas 3 décadas, com seu convite para que eu participasse desse grupo,
mas, sobretudo, pela admiração profunda que eu tinha e continuo tendo de Marcos. Porque eu convivi durante pelo menos 9 anos com esse Marcos dos grandes argumentos. Eu tinha, ainda tenho hoje, 2 cursos de pós-graduação, um que é sobre psicologia no âmbito da saúde mental e outro é intervenções psicossociais com grupo de risco. E esse curso, nós discutimos muito a formação dele quando ele vinha da aula. Ele dava 2 disciplinas nesse curso, que era uma disciplina assim, que ele chamava de fim de semana, mas que era importantíssima. Geralmente eu deixava por fim, porque os alunos diziam que essa disciplina era como ela fechasse uma série de vazios e de questões que precisavam ser fechadas com todos os conteúdos que eles tinham trabalhado. E ele era muito, muito querido e muito parabenizado por todas as turmas que ele ensinou. E, além disso, ele participava, quando ele vinha para cá, a gente sempre agendava com Marcela, o Sena, que era da Secretaria de Saúde, espaços para ele capacitar os profissionais que trabalhavam na rede de saúde mental daqui do Recife. E outros seminários que ele fazia para os professores e para os alunos da Fafiri. Então, foi muito profícuo, né, todo esse trabalho que Marcos teve. Mas eu vou me dedicar agora a essas coisas aqui que eu escrevi, eu não saberia dizer falando assim para vocês, com certeza. Eu queria dar boa noite, primeiro a vocês, que agora eu volto aqui para a minha fala formal mesmo. Presentes, amigos, companheiros, trabalhadores daqui da área de saúde, daqui do Conselho, usuários, uma série de todos vocês que eu conheço e que eu não conheço, e que nesse momento eu configuro como amigos. Nós estamos aqui para homenagear um grande amigo de cada um de nós, psicólogos nesse país e da psicologia. Parabenizo a diretoria do CRP por essa maravilhosa iniciativa de presentificar com essa homenagem, criando um espaço que faz Marcos presente todos os dias, pelo menos aqui para nós. E eu acho que eu teria que dizer que essa concessão, ela é muito importante, porque ela se faz e se fez pela conquista. Portanto, é bem merecido essa homenagem a Marcos. E é uma honra para mim ter conhecido Marcos e ter convivido com ele mais de 2 décadas. Eu conheci Marcos, nós nos conhecemos na década de 70, no primeiro encontro dos NASPs aqui no Recife. Eu participava numa mesma mesa redonda com ele. E eu era muito jovem ainda, estava começando a ensinar, nervosa, e tinha a audácia de já começar a fazer uma crítica. E naquele momento eu pegava assim, algumas ideias de Jurandir Freire, né, com aquele, já estava com aquelas questões de uma, ainda muito fechado, mas de uma certa forma mais aberta a uma clínica psicossocial. Ele gostou muito do que eu tinha falado e, durante sua fala, reforçou muito o que eu tinha dito sobre o que eu achava daquele momento e do que a gente poderia fazer contra os manicômios. E ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci, algumas coisas que ele dizia para mim. Ele disse, quando terminou: eu quero conversar com você. Pessoas como você eu quero perto de mim. Então, eu nunca esqueço disso. E de outra, eu sou meio desmantelada. Eu caio, eu derrubo as coisas. As pessoas, não, mas Marcos dizia uma coisa assim para mim: o marido briga comigo, porque eu digo que tu tem toque. Assim, cara, eu digo, é possível, você derruba. Depois da chikungunya, eu derrubo até uma célula, porque eu perdi a força desses dedos. Aí Marcos dizia assim para mim:
Eu chegava na sala de aula, aí já ia derrubando e dizia, essa é a minha gracinha. Criatura, nunca vou poder esquecer de uma fala dessa. Ou seja, ele dizia, eu quero você assim, eu gosto de você desse jeito. Né? Bom, Marcos tinha muitos dons. Alguns, ou a maioria deles, eu diria, raros entre nós. Com tantos talentos, habilidades e competências, sabia articular e estabelecer as relações de variadas formas e dimensões surpreendentes, com inteligência, desenvoltura, carisma. Seu discurso era muito provocativo. E essa é exatamente uma de suas virtudes, o uso da palavra, para com ela captar a realidade na busca de possíveis verdades e, seguramente, para transformá-la. Assim, ele subvertia o confortável acordo que tanto apreciamos ter entre a realidade, a fantasia e a alienação. Seu discurso fazia ecos de diversas ordens, produzia temores, medos, tensão, mas produzia alegria, encantamento e paixão e muita luta. Retorno nesse momento sua fala para corroborar o que eu estou falando por ocasião de um grande evento em Minas, sua terra natal, sobre reforma psiquiátrica e a clínica manicomial. Evidentemente que eu não vou entrar aqui na questão epistêmica que ele trabalhava, mas me interessa o que ele ressalta quando eu falo de como o discurso dele era forte, aguerrido. Boa noite a todos. Gostaria de dizer que essa é efetivamente a mesa da política. Eu queria começar dizendo que de todos os títulos que eu possuo, que eu posso usar como professor, psicólogo, presidente do conselho e outros, o título que faço mais questão e que tenho mais orgulho de apresentar em todos os lugares onde eu ando, é o de militante da luta antimanicomial. Porém, esse título é importante, inclusive que ele disse aqui, por tudo que Ana e Marcos disse. Porém, esse título não é meu, como é o de psicólogo. Uma vez adquirido, o de psicólogo será sempre meu. O título de militante de luta, ou da luta antimanicomial, exige todo dia conquistar a condição, o direito de sua utilização, uma prática política concreta. Suas lutas envolviam, como a nossa amiga Cristina falou, nossa amiga também dele, numa defesa incansável dos direitos humanos, da democracia, da cidadania, da justiça contra a opressão, exclusão e desigualdades sociais, que ele dizia que era uma das últimas coisas que ele estava querendo mais aprofundar, escrever, porque ele já tinha trabalhado isso na sua própria tese de doutoramento. Que era exatamente a origem dessas disparidades de classe no Brasil. Essa forma de desmascarar a realidade afetava a organicidade das estruturas institucionais, públicas e privadas. Assim, poderia colocar aqui o exemplo com uma das suas publicações sobre a violência dos hospitais psiquiátricos, um livro que se chamou A Instituição Sinistra, Mortes Violentas em Hospitais Psiquiátricos no Brasil. Foi de 2001, que causou furor e várias ameaças contra a sua vida, embates judiciais pela interdição do livro durante um ano, até ganhar juridicamente o processo. Sim, ele diz, o hospital psiquiátrico no Brasil mata.
sempre matou. O hospital psiquiátrico é um contrassenso, uma instituição inóspita e violenta que cumpre seu mandato social com a exclusão dos loucos em nome da boa ordem social. Isso é a fala de Marcos. Essa e foi uma dentre tantas que desenvolveu falas, né, para mudar os rumos da saúde mental no país. Pensar a função dos dispositivos e está alinhado com uma clínica capaz de responder aos desafios da reforma. E uma frase também que ele dizia muito em alguns dos seus discursos, que não era dele, era de Riobaldo, ele dizia: quando eu vou trabalhar, convido meu coração. E aí a gente vê como ele era impregnado, né, de uma serenidade, de uma ternura, né, não era só dessa valentia, né, que ele tinha também com a luta e com as pessoas que participavam dela. Onde Marcos não esteve nas últimas décadas, que não tentando mudar as relações entre as pessoas nos seus diversos âmbitos de atuação, por práticas de cuidado humanizada dos normais, dos loucos, dos sem terras, dos indígenas, dos oprimidos, das prostitutas, dos sem terra e tudo mais que vocês quiserem. Eu não saberia dizer. Sua dedicação a estas causas foram sempre responsáveis, éticas e radicais. Sua irredutibilidade diante de tantos desafios o levou, talvez, a se descuidar do lugar de sua própria vida. Este lugar, para ele, era sempre do outro. A pluralidade sempre também foi uma de suas características marcantes, o que se evidencia no seu percurso pelas várias áreas da psicologia, projetos, elaboração de vários seminários, cartilhas, textos, teses, ampliando assim os modos de expressão dos fenômenos psicológicos tão discutidos com a sua companheira Bock e Marcos Vinícius, e produzindo assim novos campos de investigação e atuação. A sua atuação profissional em Pernambuco, como eu falei, foi profícua na docência, capacitação institucional, sua atuação como professor de vários dos cursos de pós-graduação da FAFIRE, intervenções psicossociais, que eu já falei para você, 2 cursos em população de risco e vulnerabilidade e outro no âmbito da saúde mental, álcool e drogas, em que ele trabalhava as disciplinas produção da subjetividade e a clínica psicossocial da psicose. O caráter, eu queria voltar aqui para outra coisa. Eu acho que o seu próprio assassinato, depois de ouvir muitas coisas e ler, entender nas redes, eu entendo que o caráter conspiratório e façante da sua morte entre também o caráter conspiratório e façante da sua morte, certamente também aí o silêncio na apuração das responsabilidades, a cumplicidade e a impunidade, porque tanto lutou a favor dos oprimidos, também se constituiu como sua sentença de morte. Eu tenho que terminar agora. Hoje, Marcos, agradecemos a você o que você significou e resultou desse todo o seu trabalho e luta pelas grandes mudanças na psicologia brasileira.
Se antes, como você dizia, tínhamos uma psicologia marcada pelo eurocentrismo, né, que não ampliou a inserção social, de forma a não vinculasse as questões e as práticas das urgências da sociedade, como disse sempre Ana Bock, hoje a gente tem uma psicologia marcada pelo que você tanto falava, dos compromissos sociais e pela historicidade da qual agora você pertence, e como um desafio permanente de continuar buscar explicações para a realidade e implicadas por finalidades sociais, e dando certamente a visibilidade a essa dimensão subjetiva dessa realidade. Também temos uma psicologia que já atinge vários segmentos da população brasileira nos campos da saúde mental, pública, educação, trabalho e assistência, que foi uma das suas lutas junto com a Ana Bock para que nós participássemos com as nossas colegas da assistência social, cujos objetivos e projetos por você implantados formaram base para as mudanças paradigmáticas na atuação dos psicólogos desse país. Agradecemos, portanto, por mais de 90 mil leitos psiquiátricos fechados no país, pela existência de mais de 3 mil CAPSs e muitos serviços de residência terapêutica. Nesses dispositivos, o tratamento é feito sem privação de liberdade e o louco compreendido como você pensava, como portador de cidadania. Certamente é preciso que estejamos atentos a esses espaços para continuar na luta e estabelecer novas mudanças. Temos consciência de que é muito para se fazer e levar esses novos saberes de fazeres da psicologia, mudando a cultura desses discursos institucionais das agências formadoras que ainda têm caminhado numa perspectiva universalizante, naturalizante, de entender os humanos como essência e ele mesmo como sendo responsável pelas suas capacidades. Assim, Marcos, você teve sua vida ceifada pela violência dos homens, estará sempre na história da psicologia brasileira. Desejo que sua história, retratada por todos que lhe amam, possa significar um triunfo contra essa sociedade violenta que o vitimou. E tem um poema que foi feito por um padre, que ele conhecia, e não me pergunte porque eu esqueci o nome dele, que se chama Profecia Extrema. Eu morrerei de pé como as árvores, me matarão de pé. O sol como testemunha maior, porá seu lacre sobre o meu corpo duplamente ungido. E os rios e o mar serão caminho de todos os meus desejos, enquanto a selva amada sacudirá de júbilo suas cúpulas. De golpe com a morte, minha vida se fará verdade. Eu achei que esse é a cara de Marcos, do que ele foi e de como, de fato, ele morreu. Né? E ele morreu assim, Vivi, né? E o sol foi testemunha de sua morte, ou então a madrugada, né? E ele morreu como guerreiro, que ele sempre foi. Né? Então, gente, era isso que eu tinha para dizer. Então, passar a palavra agora para Jaime, mas aí depois a gente vai ter replay de falas também. Obrigado, Priscila. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aprendi hoje que quando estivermos com alguém com a redução de visão,
e nós possamos falar sem microfone para a pessoa nos localizar. É assim? É isso? Muito bem. Então, aprendi com Bianca Angelucci, que fez uma palestra magnífica em Pernambuco, hoje, sobre todas essas questões de como lidarmos com as pessoas, com todas as pessoas, e também com as pessoas com alguma deficiência ou dificuldade. Eu quero cumprimentar e dizer da minha alegria de ter encontrado Iani Cavalcante aqui. Ela é a presidente do Conselho Federal, do Conselho Regional da Paraíba. Um encontro bastante afetivo, carinhoso, com lembranças muito boas, de uma caminhada e jornada bem larga e longa. Parabéns por estar lá nesse lugar. E aqui também. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico muito agradecido, Hermes, por esse lugar de inclusão em Liberta junto com o Conselho. Eu fico muito tocado e reconhecido em que vocês, e eu incluo você, Marcos, graças a vocês todos, saibam que nós temos com vocês sempre nesse projeto. Eu conheci Marcos Vinícius em Cienfuegos, que é uma cidade de Cuba, que teve um congresso latino-americano de psicologia. Eu, na época, estava na FLAB e Ana Bock distribuiu um comunicado que estava acontecendo o congresso em Cienfuegos, em Cuba, que quem quisesse fizesse ir. Ela não tinha dinheiro, o lápis não tinha dinheiro, mas se ela quem quisesse. E aí a gente foi, morreu, mas não conseguiu. E fomos, e chegamos lá e entendemos uma série de coisas que nós não entendíamos até aquele momento. Uma vez eu conversei com o Marcos, eu disse para o Marcos, tem uma viagem lá no Peru, e de lá a gente vai à Argentina, e ele disse, Jane, tu já olhou o mapa da América Latina? Aí eu entendi o que ele estava querendo dizer. Não dava para fazer aquela viagem, pelo menos não daquela maneira, né? E aí, quando chego em Cienfuegos, encontro o Marcos fazendo uma palestra em Cuba. E a sala, era uma sala pequena, estava cheia, completamente cheia. E eu estranhei, como que um brasileiro aqui traz tanta gente? E sentei e ouvi, compreendi. Compreendi a inteligência, compreendi essa visão capaz de enxergar lá na frente. Isso me ligou a ele, ligou Grace a ele também. E nós tínhamos planejado voltar de Cienfuegos para Havana no dia da palestra dele de manhã. E aí, como tinha a palestra de manhã, tinha um táxi pela manhã para nos levar para Havana. Aí a gente diz, nós não vamos, conversamos com o motorista de táxi. Nós queríamos ir à tarde, porque agora também tem uma palestra com um brasileiro aqui para assistir. Aí ele disse, e eu posso levar minha mulher, então? A gente disse, pode. E ele levou a mulher, que não era muito possível para ele, enquanto motorista de táxi, sempre foi poder levar a mulher até a Havana. E fomos à tarde os quatro, uma tarde ensolarada, e foi muito bom. Mas Marcos Vinícius traz esta visão nessa palestra, dessa importância de nós, enquanto uma Latinoamérica, podermos assumir nossa identidade e nos distanciar do que é dos Estados Unidos e do que é da Europa. Isso me tocou muito e eu me senti bastante inclinado para seguir isso que eu estava escutando lá e que me foi como música clássica de bom gosto nos ouvidos. E lá, numa das noites, teve uma festa e eu enxerguei a pureza e a inocência de Marcos Vinícius nessa festa. Ele tomou uma caipirinha lá e eu vou levantar para mostrar a dança dele. Ele era desengonçado para dançar. Ele não era harmônico para dançar. Então ele dançava com os ombros, com a pele, então, mas era uma pureza, era uma
Eu enxerguei a pureza dele, enxerguei a essência dele. Como é que se Então, no corpo de Marcos, eu pude enxergar essa pureza, essa essência da pessoa dele por trás de todas as questões. Depois tivemos um encontro na Guatemala em que nos encontramos com um chileno, um goiano, da Universidade de Tal. Os três nos encontramos e, no final de uma tarde de trabalho, paramos no bar e fomos tomar cerveja, os três, conversar. E foi um tempo tão bonito, os três conversando, assuntos de conversa, sem ser nada sem ter nenhuma intenção na conversa. Os três conversando. E foi um tempo muito interessante que também ficou na minha memória com muito gosto. E quando nós fomos voltar para o hotel, voltamos andando, fomos conversando e ele, de novo na pureza, abrindo o coração dele, falando da infância, falando da adolescência, falando de vocês dois, contando a história do jornalzinho lá do início. Então, a versão dele. Na Guatemala, nós tivemos um almoço também. Nós chegamos tarde no refeitório e chegamos juntos. E já tinha todo mundo almoçado. E aí o garçom disse, não, nós vamos ser ricos. Então ficamos só nós no refeitório imenso, só os dois. Ele e eu sentado na frente dele. E ele trouxe algo que me tocou profundamente. Graça falou do jeito dele, de falar algumas frases que são características dele. E ele falou do abuso do medicamento psiquiátrico prolongado. E ele era indignado por isso. E ele sugere que a gente pudesse fazer um estudo da bioenergética com acompanhamento paralelamente aos medicamentos. Então, para comprovar o quanto as atividades de corpo e da análise bioenergética poderiam fazer com que se prescindisse de medicamentos prolongados, durante muito tempo, medicamentos psiquiátricos prolongados durante muito tempo. Então, ele trouxe isso de presente para mim, nesse encontro. E eu queria trazer esse depoimento de um encanto por uma inteligência muito especial, muito fina, muito refinada, e que compõe o trio, que é o trio de ouro da psicologia brasileira, onde dois vértices desse trio estão aqui, e o terceiro traz na sua vida a vida para este momento, para essa noite. Viva Marcos Valêncio! Cortado no meu coração! Eu estou disposto a dar a minha vida em prol da causa da obra. Vem o projeto de compromisso social da psicologia. É isso, é luxo. Cris Veras quer falar. Não é isso? Você não queria trazer novamente sua fala? Nós não ouvimos sempre. Nem sei se é exatamente uma fala ou se é para trazer um pouco da minha descontração, né? Porque acho que eu fiquei muito tensa, assim, fui tomada de um impacto, porque sabe quando você é convidado para algo e que você imagina assim, eu vou como um participante, todo mundo sabe o meu carinho, a minha parceria durante todo o tempo, né, com Marcos Vinícius, com o cuidar, e assim, as pessoas sabem o quanto é importante para mim estar lá, né? Então, assim, importante para o plenário também, certamente,
que eu esteja, porque tem esse carinho, vínculo por mim. E que bom, né? Vou lá prestigiar, né, a sala, o nome de Marcos Vinícius, a eternização dessa pessoa que merece, porque é a história nossa. E assim, mas não pensava que vinha falar alguma coisa. E estava muito com o impacto da fala daquela pessoa que, quando eu falei com muita satisfação, muita alegria, que o Conselho ia dar o nome do espaço de atividades coletivas, assim, de Marcos Vinícius, e a pessoa falou essa coisa de... Ainda não enterraram Marcos, eu até esqueci que ele tinha morrido, né? Eu até já esqueci a morte dele. E, assim, aquilo foi o que mais ficou e eu acho que mais despertou em mim a vontade de vir, porque não era exatamente uma preocupação, porque alguém estava, sei lá, ofendendo o Marcos. Aquela pessoa não teria esse peso para isso, não é isso. Eu acho que é um lamento, uma coisa até de uma certa compaixão, né? Por alguém que parece não respeitar a coisa da memória. Não importa se era de Marcos Vinícius ou do que quer que seja, porque dizer assim, eu até esqueci que ele tinha morrido, eu esqueci. Eu acho que é muito triste alguém dizer isso. Eu lamento pela pessoa que está dizendo, por qualquer que seja o fato. Porque quem somos nós sem memória, né? E um acontecimento de uma pessoa que deixou tantas coisas. Então, assim, eu teria muitas coisas para falar sobre Marcos. Me sinto bastante contemplada com meus companheiros aqui, queridos, todos que trouxeram coisas assim muito importantes sobre o que cada um disse. Eu também teria alguma coisa para dizer, por exemplo, quando Ana fala que ela foi uma invenção, como é que tu falou, de Marcos Ferreira e de... Eu nem sei muito, porque eu vejo os dois respeitá-la tanto com a identidade que tem e se complementarem. E Marcos dizia isso, ela gostava, inclusive, de contar essa história. E Marcos, assim, asseverava que foi exatamente assim, quando ele a conheceu, que ele falou assim, eu sei o quanto sou pesado, o quanto sou denso e duro, assim. Então, eu quero a sua ternura para colocar à frente um projeto que eu tenho de psicologia na minha cabeça. Ela sabe disso, inclusive ela conta isso às vezes, e hoje inventou essa história aqui, que Ana inventa muita coisa, viu? Né, Ferreira? Por isso que ela diz que ele tem uma interpretação, que Ferreira tem uma interpretação diferente da dela. Porque, às vezes, né, essa coisa ela dizer hoje que Marcos Vinícius e Ferreira inventaram uma coisa para ela, assim, um lugar, é conversa. Eles, assim, eles sabem, todos dois. E ela já contou essa história. Então, gente, é isso. Quando... Não. Jaime traz essa coisa da pureza de Marcos Vinícius, né? Além da militância com Marcos Vinícius, também tinha uma coisa que eu tenho muita satisfação de dizer, que era brincar o carnaval com Marcos Vinícius. Sempre que ele vinha para cá, eu gostava de estar com ele, e sei que ele também gostava de estar comigo no carnaval. Eu até fico vendo, assim, é muito surpreendente, Ana Bock já chamou atenção sobre isso, é que dá a impressão, quando cada pessoa fala sobre Marcos Vinícius, que Marcos Vinícius desenvolvia a relação com as pessoas assim, ele tinha um conteúdo próprio e singular da relação dele com cada um de nós. Não era assim, muita coisa que ela ou eu ou outro, ela conhece muitas coisas, ela e Ferreira, né? Eu um pouquinho assim, mas assim, Graça, mas assim, Marcos Vinícius, você vê que tem pessoas assim, que surpreendentemente para nós, a gente vê que, de fato, ele viveu um momento de intimidade com aquela pessoa. Mas de uma intimidade com um determinado viés e que você vê que não era coisa inventada por ele, que ele tinha sinceridade, que a gente reconhece que aquilo também era ele. Entende? Então, assim, quero dizer isso, ele falava no carnaval assim, Cristina, como
o Carnaval de Pernambuco é um lugar espontâneo para qualquer pessoa. Se dançar frevo, se dançar samba, se dançar o que quer que seja. Se apenas quiser mexer o corpo espontaneamente, de acordo com o que sente, é um lugar da pessoa ser feliz, libertar o corpo. E ele dizia, sabe qual é meu grande sonho? É que fosse fundado um bloco de carnaval com conteúdo político e bem anárquico, assim, aqui em Pernambuco, para sair aqui em Olinda. E ele sempre tinha essa fantasia, inclusive... Deu até um nome, mas eu não posso dizer. O que ele deu para mim, eu não posso falar. Porque... Tem um bloco da luta do manicomial, assim falou esta vida. Ah, que bom. Já tem. Ok. Então, é isso. Então, esse auditório, eu acho assim, louvável a atitude desse plenário, né, de ter tido essa iniciativa de colocar o nome dessa sala, o nome de Marcos Vinícius. E, assim, eu acho que eu ainda vou ter contato com essa pessoa novamente, porque... e dizer assim, nós enterramos apenas um corpo, né? Mas Marcos Vinícius está presente, né, Jéssica, para sempre, não só na nossa memória, mas que a gente fazendo questão de lembrar e de colocar o nome em cada evento, está falando sobre tudo quanto ele fez, porque isso é uma forma de reavivar a história e de se saber que tudo isso que foi construído durante o tempo que ele aqui esteve, né, que faz parte da história da psicologia brasileira e de todos os estados por onde ele passou e as pessoas que assim continuaram e incentivaram essa luta toda. Era isso, gente. Obrigada. E... Então, eu pedi para voltar a falar, só porque esqueci de contar para vocês como foi o enterro do Marcos. No dia que nós enterramos o Marcos Vinícius, foi. Éramos um grupo de psicólogos, e o pai dele se assustou um pouco e veio perguntar para a gente por que tinha gente de tantos lugares. Nós respondemos para ele, seu Valácios, na verdade, não chegou todo mundo. Porque muitas pessoas, houve uma mudança no horário do enterro, e muitas pessoas estavam embarcando e receberam notícia que já não adiantava embarcar, porque tinha sido antecipado o horário do enterro. E houve lá uma... Eu tentei explicar. O pessoal da América Latina toda que queria vir não chegaria em tempo. E do Brasil, muita gente estava embarcando e foi impedido. Eu tentei mostrar para ele que era o contrário, não é que tinha muita gente, tinha pouca gente perto de quantas pessoas queriam estar lá. Mas o que me pareceu necessário contar, né, ver se está certo isso, é que houve uma negociação com a família do Marcos, para dizer assim, tem um horário que vai ser da família e tem um horário que vai ser nosso. Nós não queremos invadir o enterro do Marcos, mas nós queremos fazer parte do enterro do Marcos. Então, as irmãs dele toparam que a gente fizesse uma série de manifestações e depois passaria para eles fazerem a parte familiar. E me tocou, evidentemente, ser a pessoa que ia dirigir as falas e dar as palavras e tal, e segurar o choro da Ana Bock. E aí, o que nos impressionou muito foi que o pai do Marcos, o seu Valácio, ofereceu para nós a cabeceira do caixão, e ele foi para os pés do caixão, e ficou assistindo a gente fazer aquilo. E, uma sacação de momento, nós transformamos o enterro do Marcos num relatório para a família dele do que ele significava. Porque a gente descobriu que os irmãos, os sobrinhos, o pai, ninguém sabia quem era esse Marcos, que agora eu vou dizer então, a Ana Bock inventou. Né?
que a Ana teve um papel fundamental, como pessoa possivelmente a mais amiga do Marcos, assim, ela adocicou o Marcos. O Marcos teve um processo de adocicamento, não sei se é essa palavra que a Ana produziu, mas nós contamos ali para ele. E ao final da parte, quando eu fui devolver a palavra, então, para a família, eles não fizeram mais. Houve um acordo tácito de que tudo ali era família. E éramos toda a família do Marcos, com gente de muitos lugares, fazendo enterro. Eu não queria interromper agora, só porque eu queria dizer assim, cada um de vocês estava lá. Cada uma das pessoas que assume esse tema do compromisso social estava lá. É isso. Se empurrar no TVK, já caiu, Sim, olha, eu sei que está todo mundo emocionado, mas tem que falar algumas coisas aqui. Tem 700 pessoas assistindo, para colocar que a família dele foi convidada para estar aqui hoje, e a filha Natália, mas ela não pôde vir, eles estão sabendo desse momento aqui hoje. Isso. E aí, só para falar que outras pessoas também queriam estar aqui hoje e não puderam. Marcela Lucena, que foi falada também, Melissa também, enfim. Acho que muita gente queria estar aqui hoje também para trazer isso, mas, por favor, continue. Eu quero só, por favor, em homenagem a Marcos Vinícius, que a gente possa cantar. Fora Temer! 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 Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais! Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais! Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais! Permita-me. Vamos lá. Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais! 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 Ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Se empurrar o TVK, já caiu! Já caiu! Dada a titulação de Marcos, eu acho que essa homenagem seria da maior importância para ele, e é da maior importância para ele. Então, eu só queria dizer o nome do autor do poema, porque eu me lembrei. Dom Pedro Casadaglia. Tá? Ok, pessoal. Quer falar ainda, Marcos? Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Então, pessoal, a última coisa que a gente quer é mais um ídolo e mais um templo. A gente não quer ídolo. Então, a gente não quer criar um santo, aquela figura que aprisiona a gente, que desumaniza a gente. Muito pelo contrário. A gente entende que Marcos, Vinícius, assim como vocês dois que estão aqui, vocês representam um símbolo de uma psicologia, de uma prática científica comprometida por um povo, pelo povo brasileiro, pelo povo nordestino. Ontem, os dois estavam preocupados com a subjetividade do homem do semiárido. Precisamos nos preocupar com esse pessoal. Como é que eles não estão contemplados? A gente precisa cuidar desse pessoal aí. Ontem a gente estava vendo Ana Bock e Marcos Ferreira preocupados com esse pessoal do semiárido. E eles? Cadê eles aí na psicologia? Então, Marcos Vinícius, junto com Marcos Ferreira e com Ana Bock,
é um símbolo de uma prática psicológica comprometida com o sujeito, com o ser humano, e não comprometida com as corporações, com o mercado, não comprometida com o capital. Uma produção ideologizada, mas que o sujeito lá no semiárido não se vê contemplado, porque sequer nós brasileiros nos vemos contemplados nas nossas psicologias, que muitas vezes são construídas por nomes que até é difíceis da gente pronunciar. Né? A gente não vê o nosso povo ali construindo a psicologia, a gente não vê a cor do nosso povo construindo a psicologia. Né? Então, Marcos Vinícius, ele representa uma atitude diante do mundo, uma prática psicológica que contempla esse sujeito que se constrói na relação com o mundo. Ele não se constrói isolado do mundo, nem a gente vai observar a produção dos conflitos intrapsíquicos sem trazer a realidade social, a injustiça social e a exclusão como elementos que a gente sabe que ajudam esse sujeito a sofrer, que é cúmplice na produção da dor dele. Né? Então, e essa casa, muito longe de ser um templo, ela representa o compromisso de Pernambuco com essa prática psicológica, que finalmente, junto com o federal, que hoje assumiu a liderança comprometida com essa prática psicológica, e Pernambuco vai se comprometer em dar continuidade a esse fazer. Okay? Eu queria saber se Paraíba quer falar. E Ani, eu acho importante que você venha falar, porque nesse momento, nós, Sistema Conselho de Psicologia, precisamos estar juntos, muito juntos. Eu, como usuário também, velho, se eu me permite, eu gostaria de trazer um... Você está sempre convidado. Você é o personagem principal de tudo isso aqui. Todos moram no Você sempre vai ter voz aqui. Agora, ela pode falar antes? Vamos lá, Ani. Eu queria que você falasse olhando para lá, para o computador. Fica de frente, você não vai Aqui, ó. Senta aqui. Pode sentar. E aí? Não, você não vai. Presidenta, assuma um pouco aqui. Fica aqui. Deixa eu aproveitar, então, que na organização de registrar a presença de Germana Pompilho, que está representando a Gerência de Saúde Mental de Álcool e Outras Drogas da Secretaria de Saúde do Recife, em nome de Cleo Queiroz. Obrigada. Quero dizer boa noite a todos. Agradecer. A gente é que agradece por ter vindo, pelos encontros, né? Que são sempre bem-vindos e queridos, né? Ana Bock é sempre para nós um reconhecimento de que a psicologia é isso de fato. Né? E eu sou pernambucana, então vir para Recife para mim é um agrado. Né? Vir para cá sempre me consola e me diz que eu sou daqui, né? Embora esteja lá. Sou paraibana também, gosto. Dizer algo sobre Marco Vinícius, talvez a minha primeira vivência com ele foi encontrar esse homem forte, bravo, né? Gritante, desafiador, num dos congressos da psicologia, não lembro o tempo, e fazendo com que nós ouvíssemos essa voz e fazer a psicologia diferente. Mas dizer da vivência dele com a Paraíba, com João Pessoa, com a luta antimanicomial, sempre presente em vários eventos que a gente desenvolveu. E talvez a gente não tenha, e não sei se a gente vai ter para frente, alguém que tenha pego essa causa, né, que tenha defendido ela com tanta afinco, com tanta vontade. E toda a história que a gente tem, seja na área governamental e todas as entidades, seja na área privada, a referência é ele sempre. Né? Nós fizemos e desejamos que nesses encontros, que no evento que aconteceu também em São Paulo, nós tivemos presente o grupo que hoje referencia a luta na Paraíba, tem ele como a alma viva, né, dos projetos. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de ter vindo aqui dizer isso
estava lá inquieta, pensando, meu Deus, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que ele vai viver sempre nessa memória da gente, né? Muito feliz. Eu tive algumas passagens com ele em alguns congressos, alguns eventos também. Mas não vejo ele distante. E me emocionei, anotei a frase. Todo dia que eu vou trabalhar, eu levo no meu coração, né? Gostei bastante. Mas ele dizia isso, né? Então, é importante ouvir o meu coração, anotei ali. Então, acho que é importante isso para a gente. E agradecer a eles por essa oportunidade. E a Paraíba está à sua disposição também. Parabéns pela iniciativa. Né? Obrigada. Deixa eu fechar aqui. Olha para lá. Veja aí. Veja aí. Quer sentar aqui? Bota a aqui. cabeça. Seu? O meu é. Pessoal, boa noite. Para gregos, troianos e marcianos. Para mim, primeiramente, é um prazer estar aqui na mesa, os convidados do meu lado direito, com os convidados do meu lado esquerdo, Ana Bob, companhia, a senhora, muito respeito à senhora, e ao senhor também. Me parece um mago nessa barba, se o senhor permite a expressão. Gostaria de dizer para o irmão, toda vez eu pergunto o nome dele, Fernando ou Hernando? Nenhum dos dois. O seu é Hermes e o outro lá, Jaime. Senti muito profundamente tocado pelas palavras, dos depoimentos de ambos na vida do nosso querido Marcos Vinícius. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas só pelo que eu escutei hoje, deu para imaginar 1001 coisa e 1001 sementes. Então, eu sou mais uma semente a germinar, a crescer e a dar frutos. Para não ficar só as minhas palavras, eu vou ser breve. Princípios fundamentais, porque se eu receber a oportunidade, meu Deus, o que é que eu vou falar? Então, eu vou falar uma coisa natural. Não poderia deixar de esquecer o companheiro que veio comigo, Theo, conhecido como delegado lá do CAPS, e Vinícius também, que é o nosso gerente lá do CAPS Espaço Livramento, está aqui conosco presente. E eu vou ser breve. Princípios fundamentais. Trabalhar visando promover a saúde, a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuir para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. E fica aí a minha fala. Nenhum passo atrás, eu como no canal. Nunca mais! Nenhum passo atrás! Manicômio nunca mais! Nenhum passo atrás! Manicômio nunca mais! Pessoal, eu quero convidar vocês agora para descobrir a placa. Fazer aquele momento oficial. Vai. É isso. Vamos lá. Não importa a raça, nem a cor de sua pele, somos todos irmãos.